Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula no meu canal do YouTube para a disciplina de Informática Aplicada à Arquitetura. Hoje eu vou te mostrar como é que você usa as ferramentas percorrer, girar e section para você construir as cenas. Mas antes, eu quero que você assista esses vídeos aqui que estão aqui nesse card aqui, sobre como enquadrar uma cena e como manipular as cenas. E um outro vídeo que eu vou pedir para você assistir é como garimpar blocos de qualidade na internet. Bom, gente, com o nosso modelo pronto, eu vou te ensinar aqui nessa aula como é que você instala alguns plugins que vão ser muito importantes para a sua modelagem. Antes que eu me esqueça, eu convido você a se inscrever aqui no meu canal e tocar no sininho, que sempre eu posto material com frequência. E aí você vai ficar sabendo sempre das novidades, das últimas publicações. E se você achar que esse vídeo foi útil para você, eu peço aqui para você deixar o seu like. Então vamos lá. Então, vamos lá agora colocar o telhado, primeiro fazendo download do plugin BitTools, tá? Assiste esse vídeo a seguir. Bom, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer, vai em Janela, Extension Warehouse, para procurar o plugin 1001 BitTools. Então, você vem aqui, ó, e digita 1001. 1001 já aparece, 1001 BitTools Freeware. Ok, então vai abrir essa janela aqui, olha, você só clica nesse ícone aqui, ó, é free, e vai abrir essa outra janela aqui e você dá um install, clique em install. Eu não vou clicar porque o meu já está instalado. E quando você clica em install, automaticamente ele instala aqui no SketchUp e aparece aqui essa barra de ferramentas aqui, tá? Bom, ok, vou desenhar aqui um perímetro o que seria o perímetro de um telhado, um perímetro aqui qualquer, só para mostrar como é que utiliza a ferramenta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá, desenho o perímetro de um telhado, vou clicar na face do telhado aqui, vou colocar a inclinação, abre essa janelinha, né, e vou colocar o beiral, né, roof overhang é o beiral, tá aqui o telhado até instantâneo, né. Então, agora eu vou entrar nas faces e vou clicar aqui nesse penúltimo ícone aqui da ferramenta 1001 BitTools. Você pode ver aqui que a gente pode fixar todos esses parâmetros aqui do tamanho das peças do telhado. E uma vez feito isso, você vai clicar tá em inglês, né? Create rafters and buttons purlins. E aí, instantaneamente, criou aqui o madeiramento do telhado. Eu vou separar aqui a superfície do que seria onde iria a telha, né? Então, 1, 2, 3, cliquei aqui, apareceu aqui, ficou pintadinho, vou mover para cima e tá aqui, ó, o meu telhado. Vou colocar uma textura de telha para ficar mais perceptível. Não vale a pena colocar a telha geometricamente, porque fica muito pesada a geometria. Vale mais a pena você colocar utilizar uma textura de telha quando for renderizar e usar o displacement, que vai dar o mesmo efeito, tá? Então é isso aí, pessoal. Em poucos cliques, um telhado com madeiramento muito fácil de fazer no SketchUp. Então, seu telhado agora está pronto. Então, agora o que você vai fazer é transformar aqueles blocos mais pesados em proxy. Então, assiste esse vídeo aqui a seguir.
Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais essa videoaula. E nessa videoaula a gente vai aprender como transformar um bloco de SketchUp em proxy e como trabalhar com os proxies. Mas o que é proxy? Por que transformar um bloco em proxy? Transformar um bloco de SketchUp em proxy faz com que ele assuma uma geometria muito mais simplificada e por isso fica muito mais leve. Isso é muito importante quando você está modelando para impedir a sua viewport de travar, o seu computador de ficar lento quando você coloca blocos muito pesados, como por exemplo, muito detalhados, como por exemplo blocos de vegetação. E para ter uma modelagem bacana, você realmente precisa de blocos detalhados com bastante qualidade. Então o proxy, ele ajuda muito a deixar a sua viewport muito mais leve. Então vamos ver, começando a ver como é que se transforma um bloco em proxy. Bloco normal de SketchUp que eu fiz duas cópias e agora eu vou transformar as duas cópias em proxy. Vou transformar com configurações diferentes de proxy. Então vamos lá. Então eu vou selecionar aqui uma dessas cópias aqui, vou clicar nesse ícone aqui de exportar proxy. Aqui eu coloco o caminho onde eu vou salvar o proxy e aí eu dou um nome, atribuo um nome e ele forma em formato VR Mesh em inglês. Então, feito isso, configurado, eu mando exportar. Eu não vou mexer aqui nesses parâmetros agora, então vou exportar aqui. Exportou, pronto, virou um proxy. Tá? Eu vou fazer o mesmo com a outra poltrona aqui e eu vou mexer agora no número de faces aqui. Vou mexer nesse slider aqui e deixar menos faces aqui e vou mandar exportar. Vai virar um proxy, selecionei. Virou um proxy muito mais simplificado, com menos faces. Porque eu coloquei no slider, quando eu mexi o slider, eu deixei menos faces. Agora eu vou mandar renderizar. Veja que a renderização é a mesma qualidade para os três blocos. O bloco original e mais dois proxies. E se eu tiver que deletar o proxy? Bom, eu vou vir aqui e vou deletar o proxy aqui. Vou escolher aqui seleciono aqui o proxy, vou deletar, seleciono outro, deletei. Deletou do modelo? Não, não deletou. Você tem que vir aqui no Asset Editor, clica aqui nesse ícone Geometria, e tá aqui as geometrias dos proxies que tem no modelo. E aqui eu tenho que deletar um a um todos os proxies aqui do meu modelo. E assim eu vou deletando cada um, para garantir que eles realmente saíram do modelo. Agora eu vou comparar o tamanho do bloco original com os proxies. Tá? Então aqui a poltrona, né? A poltrona, o bloco original, um bloco de SKP e o proxy em formato VR Mesh muito menor, quase mais de 6 vezes menor. Então transformar em proxy deixa o bloco muito mais leve, muito menor por causa da geometria simplificada. Se eu tiver que importar o proxy, bom, deixa eu deletar aqui o objeto original e vou importar o proxy. É muito simples. Eu clico aqui nesse ícone aqui, import proxy e seleciono o proxy que eu quero importar. Simples assim. Vamos ver agora como é que substitui um bloco de proxy. Então, primeira coisa, eu seleciono o bloco de proxy e aí eu vou lá no Asset Editor, clico em Geometry ou geometria se estiver em português e clico no objeto que eu quiser substituir. Ver aqui um outro objeto, deixa eu estender esse objeto aqui na tela. Ok,
substituir aqui pela mesa, a poltrona pela mesa. Vou substituir de novo aqui. Vou de novo ali no File e procuro um outro objeto para colocar no lugar da mesa. Foi, estender na tela de novo. Foi esse sofá, mas veio com esse negócio aí que não era para vir. Vou trocar esse sofá aqui. Seleciono o sofá, vou de novo lá no File e vou pegar um outro objeto, que é a poltrona. Tá, trocou. Vou estender aqui na tela, tá aqui a poltrona. Então é assim que se substitui. Então, agora você terminou a sua modelagem, colocou o telhado, colocou os blocos de mobiliário, transformou alguns blocos mais pesados em proxy. Agora você vai enquadrar, você vai criar as suas cenas e vai enquadrar direito as suas cenas. Antes de você criar as suas cenas, é importante que você entenda como é que você deve enquadrar as suas cenas. O enquadramento das cenas é uma cena arquitetônica, é que nem um enquadramento de uma pintura, de uma imagem publicitária, e tem algumas regras. Então, vamos ver, antes de criar a cena, vamos ver como é que são essas regras aí, para você enquadrar a cena. Para enquadrar uma cena arquitetônica, a gente pode seguir as mesmas regras do enquadramento fotográfico, porque o modo do cérebro humano perceber essas imagens é exatamente o mesmo. Foi cientificamente estudado pela teoria da Gestalt, o modo como o ser humano percebe as cores e as formas. Então, nas composições fotográficas, a gente pode citar algumas regras de enquadramento. Vou apresentar aqui 4 regras de enquadramento que nós devemos incorporar nas nossas cenas. Uma é a regra dos terços, outra é a regra da simetria, a regra da Golden Spiral e a quarta é o alongamento da cena. Então vamos ver aqui alguns exemplos aqui. Então vamos ver aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho um campo e esse campo, um campo visual. Esse campo visual foi dividido em 3 partes, no sentido longitudinal e no sentido transversal. Então nós vemos aqui a imagem da girafa. O olho humano, ele tende a focar com mais atenção na intersecção dessas linhas aqui, da intersecção das linhas que dividem os terços. Então, aqui a gente pode perceber uma aplicação dessa regra aqui. Olha, o cabeça da girafa está aqui em cima dessa intersecção, ao longo dessa linha que divide o terço, e o corpo dela está ao longo da linha que divide o terço inferior. Na imagem arquitetônica, o raciocínio é exatamente o mesmo. O campo visual aqui foi dividido em 3 partes, e no sentido transversal, no sentido longitudinal, foi dividido em 3 partes também. Então a gente pode ver aqui o forro bem exatamente em cima da linha que divide o primeiro terço. E outra coisa que a gente pode perceber, que a gente vai falar daqui a pouco, é que a imagem está centralizada, que nessa imagem foi utilizada a regra dos terços juntamente com a simetria. Então a gente vê aqui a simetria aqui pelo forro, pelas luminárias aqui a gente percebe. Pelo enquadramento da cena aqui, ó, os spots aqui, tá? Então foi utilizada a regra da simetria. Aqui, nessa imagem fotográfica, o raciocínio foi exatamente o mesmo. Então aqui assim, a gente pode perceber que a linha do horizonte aqui, o campo está dividido em 3 terços, nos 2 sentidos, na transversal e longitudinal. E o que chama mais atenção, que é a proa aqui do barco aqui,
não sei se é assim que chama, proa. Aqui o começo aqui do barco, né? Ele está em cima dessa linha que divide os terços, e esse elemento vermelho assim está bem perto da intersecção das linhas. E a linha do horizonte está bem próxima aqui à linha que divide os terços. O olhar humano, ele tende a focar com mais atenção essas intersecções e essas linhas. Bom, aqui a gente pode ver mais uma aplicação aqui, olha, aqui o campo também foi dividido em 3 terços, aqui é uma imagem arquitetônica, longitudinalmente, transversalmente, aqui perto aqui da intersecção e ao longo da linha que divide os terços, aqui no primeiro terço aqui, a poltrona aqui que chama mais atenção, não só pela cor, mas também pela posição. E aqui a luminária, aqui uma das luminárias aqui colocada exatamente em cima da linha que divide esses terços aqui. Então, a composição segundo essas regras. Uma outra regra, a regra da simetria aqui, claramente aplicada aqui nessa cena arquitetônica aqui. Nessa cena arquitetônica foi aplicada a regra da simetria, né, que a gente pode ver aqui, bem simétrico aqui, né, a cena bem simétrica aqui, e ao mesmo tempo foi aplicada a regra dos terços. Então essa linha das palmeiras aqui é exatamente em cima da linha que divide os terços, e aqui o piso aqui muito próximo aqui à linha que divide o terço inferior aqui, e a imagem está simétrica aqui. Então 3 palmeiras aqui, uma de cada lado. Então aqui foi aplicado 2 regras de enquadramento ao mesmo tempo e deu um efeito assim muito harmônico para a cena. E vocês observam assim que as linhas da cena sempre paralela com as laterais, tanto na horizontal como na vertical. Nessa outra cena aqui a gente vê claramente uma cena arquitetônica onde foi aplicada a regra da simetria. O canto da parede ali exatamente na metade do campo visual, dando um efeito harmônico. E mais uma vez, em todas essas imagens que eu mostrei, as laterais são... As linhas das imagens são paralelas às laterais. Nesse outro exemplo aqui, a gente vê que os elementos arquitetônicos, eles direcionam o olhar do observador para a vista exterior, para a vista que se tem do living, que é uma característica marcante do projeto. O objetivo foi levar o olhar do observador para a vista externa. As linhas principais, elas dirigem o olhar do observador e reforça. As linhas são reforçadas pela cor e pela textura. O cérebro humano procura a luz, ele cria uma tensão visual que reforça a perspectiva. Ok, pessoal. Agora que o seu modelo está pronto, com o mobiliário, com o telhado, você já sabe como enquadrar uma cena. Vamos então usar a ferramenta seção, a ferramenta percorrer e a ferramenta girar para construir essas cenas. Bom, pessoal, então agora vamos ver como é que se usa a ferramenta seção. Se você não tiver essa ferramenta habilitada, você vem em visualizar, barra de ferramentas e procura seção. E clica aqui no quadradinho para habilitar essa ferramenta. Então, essa ferramenta é subdividida em 4, eu vou clicar aqui no primeiro quadradinho aqui, o plano de seção, e vocês veem que conforme eu mudo de plano, esse quadrado muda de cor. Então, tá aqui, ó, ele já me dá um número, então eu vou clicar em cima dele aqui, olha, quando eu clico em cima dele, ele fica azul. Então, com a ferramenta Move, eu vou movimentar aqui, olha. Então, você percebe o seguinte, essa ferramenta é muito legal, porque ela te permite que você olhe dentro da construção, sem necessariamente deletar
laje, deletar parede, deletar forro, você não precisa deletar nada, mesmo porque, e também isso não interfere na renderização. Imagine você deletar o forro, a sua iluminação ia ficar um horror, né? Então você pode vir aqui, com a ferramenta secção, você faz um corte e olha o que tem de dentro e pode criar aqui uma vista aérea aqui e renderizar a sua vista. Então eu ajusto aqui, né, a minha vista. Aqui. Sempre que eu habilito a ferramenta, ela fica amarela. Depois que eu clico em cima, ela fica azul, tá? Bom, vamos criar aqui uma outra secção aqui, olha. Encostei aqui, ó, ficou vermelho, vou criar uma secção aqui para mover aqui para dentro, aqui, para mostrar o que está acontecendo aqui, ó. Tá? Ó, tá amarelo aqui. Tá amarelo e fica meio leitoso, assim. Então, só a hora que eu tiro a visualização aqui do plano de secção, que ele fica mais nítido. Esqueci dois negócios ali, mas tudo bem, para mostrar a ferramenta tá ok. Bom, pessoal, então, ó, clico, pronto, tirou a visualização do plano de secção. E aí eu vou ajustando com base em quê? Ajustando com base nas regras que eu acabei de te ensinar de enquadramento de cena. E você vai ajustando aqui manualmente e também vai ajustando ali a perspectiva. Então vamos lá. Clica com o botão direito e vai mudando a cena e vai adicionando a cena. E as cenas vão ficando salvas. Então, tudo isso esse trabalho que você teve de ficar ajustando cena, você não é perdido. As cenas ficam gravadas. Olha, aqui eu estou usando a ferramenta do pezinho e do olhinho, aqui a ferramenta girar e percorrer, para ajustar a visualização aqui dentro do ambiente, porque o ambiente é pequeno. Essa ferramenta aqui também é uma outra ferramenta muito legal para ajustar a perspectiva interna. Ok, pessoal, se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, se inscreva no canal e toca no sininho, que você vai ser sempre avisado quando tiver conteúdo novo. E sempre tem.